Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante de Ti, por causa das Suas muitas compaixões e misericórdia. Estamos começando mais um momento de oração e Te pedimos nesta hora que, segundo a Tua bondade, o Senhor possa visitar cada coração, cada vida que está ouvindo esta oração, acompanhando este momento de oração, a palavra que vai ser transmitida, que é para justamente, Senhor, nos levar mais próximo do Teu Filho amado, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa visitar essas vidas que escutam, que acompanham, que ouvem, que dão atenção e que também, Senhor, testificam no seu coração que Tu és o Senhor de suas vidas. Recebe nossa gratidão e adoração em nome de Jesus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Hoje, dia 18 de outubro de 2025, oração como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Nossa segunda parte sobre o Evangelho de João. Ontem nós demos a visão geral e agora estamos entrando no livro e dando uma análise um pouquinho mais afinada a respeito do Evangelho de João. O Evangelho segundo João é uma das obras mais profundas e espirituais. E também, muitas vezes, no Novo Testamento, muitas vezes chamado de Evangelho do Amor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele representa uma visão única da vida, do ministério e da missão do Cristo. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente os temas, a estrutura, o significado deste livro sagrado, além de refletirmos sobre o impacto que ele tem na vida dos cristãos de hoje. Se você já leu o Evangelho, talvez tenha notado que João se destaca. Ele não é apenas um relatório, mas um convite espiritual para conhecer Jesus de forma mais íntima. Acompanhe esta jornada enquanto mergulhamos nas mensagens atemporais desse texto inspirador. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso versículo de ouro diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Observe que nesses 3 versículos que nós consideramos versículo de ouro, no primeiro, Jesus é o Verbo que estava com Deus, foi o Verbo que criou todas as coisas. Porque quando Deus disse lá em Gênesis, e disse Deus, haja e houve, Deus estava usando o Verbo. E Jesus foi muito claro que disse que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus é o próprio Verbo encarnado. Ele diz aqui que ele se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, o poder de Deus, o evangelho de Deus é Jesus. Jesus é a luz do mundo que traz a nós a graça de conhecimento, do conhecimento dos segredos, mistérios e grandezas divinas. Jesus também mostra que quem segue a ele não anda em trevas, ou seja, não vai lhe faltar o conhecimento, não vai lhe faltar as revelações, não vai lhe faltar o grande envolvimento com o Espírito Santo. E outra, ele mostra que ele é o caminho. Você não pode ir a Deus através de uma religião. A religião que diz religare
Na verdade, ela não nos liga direto a Deus. Ela nos liga à filosofia, ela nos liga à simpatia, ela nos liga a conhecimento, ela nos ajuda a nos ligar um ao outro através do fato de crermos de maneira quase que semelhante, mas o verdadeiro caminho para o céu é Jesus. E Jesus é a verdade que nos liberta de todo engano, de toda mentira, de todo e qualquer trevas, porque quando vem a verdade, as trevas se desfaz, ou seja, a ignorância se desfaz. E nós nos tornamos conhecedores de Deus. E ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Por quê? Porque Jesus é aquele que aponta para o Pai. É Jesus que ensina sobre o Pai. É Jesus que nos mostra o Pai através das obras, dos milagres, dos sinais, das maravilhas. É Jesus que é através de Jesus que nós tivemos mais propriedade de dizer que somos filhos de Deus, porque a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não seremos filhos de Deus se não for por meio de Jesus. Nossas Verdades Inquestionáveis diz assim: no livro de João, o Messias é retratado como o Cordeiro de Deus, o caminho, a verdade que leva ao Pai, um ser pré-existente e eterno. Também as declarações "eu sou" de Jesus, como "eu sou a luz do mundo", eu e o Pai somos um, são enfaticamente apresentados para destacar a divindade de Jesus. Jesus é representado como Logos de Deus, que se tornou carne, e também o Filho unigênito, que é a divindade encarnada. Então, que Deus nos ajude a compreender a grandiosidade. Não dá para a gente, em poucas palavras, falar muito. Isso aqui é um pouquinho para que a gente possa nos aproximar e até desejar conhecer mais, e essa curiosidade nos levar mais próximo do poder de Deus. Nosso destaque diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que grandiosidade destas promessas. Isso aqui é promessa de Deus, né? Primeiro ele rogaria ao Pai, e realmente quando Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E logo após a ascensão de Jesus, lá nos cenáculos, todos recebem a presença do Espírito Santo, que ele vem em forma como fogo, como línguas de fogo descendo sobre uma multidão de 120 pessoas. A grandiosidade da promessa de Deus feita lá em Joel acontece no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, que a gente vai ao próximo livro que vamos estar mencionando. A outra questão que nós podemos ver aqui, que ele diz, porque o mundo não pode receber. Quando ele fala o mundo aqui, ele está falando não o mundo sistêmico, não o mundo cósmico, porque o mundo cósmico foi feito por Deus. Todo o cosmos foi feito por Deus. Toda a biologia existente foi feita por Deus. Toda e qualquer iluminação do conhecimento ou desvendar de segredos e mistérios, foi Deus quem fez. Foi Deus quem nos trouxe. A própria ciência, a matemática e todo o sistema que nos leva à estruturação do conhecimento humano vem da mente de Deus. Nós fomos criados por Deus. Foi Ele quem nos fez. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá no Salmo 100, né? Foi Ele que nos fez e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
A nossa leitura também está em João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu vi e tenho testificado: este é o Filho de Deus. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1, verso 29 a 30, 32, 34, 36, 49 a 51. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê aqui que esses versículos todos mostram a atitude do último profeta, que o próprio Senhor Jesus disse que ele foi o último dos profetas. A partir de João, nós temos a profecia dada através do Espírito Santo, mas não mais como um profeta, e sim como dom de profeta. Mas como profeta, como João, como foi Davi, como foi Isaías, como foi Ezequiel, como foi outros profetas, João foi o último deles. O próprio Senhor Jesus, que tem igreja aí, eu tenho seita aí que diz que ele foi apenas um profeta, Jesus foi mais que o profeta. Por quê? Porque ele era o próprio Filho de Deus. Ele era o próprio Deus entre nós. Então ele não tinha... quando ele falava daquilo que ele conhecia e que ele vivia com o Pai. Era isso. Então ele não estava profetizando como os outros, que estavam recebendo a profecia para poder transmitir. Jesus falava daquilo que ele viu, que ele viveu com o Pai e o que ele ouvia do Pai diretamente. Aí a pessoa diz: mas os profetas não recebiam? E recebiam sim, mas eles recebiam quando dizia: e Deus disse, né? Ou Deus me revelou, ou então o Senhor me falou. Mas diferente de Jesus, não. Ele falava com o Pai e transmitia aquilo que era a voz do Pai. Tanto é que ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tal é a grandiosidade da palavra profética falada por Jesus, mas só que não é só uma palavra, é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Muito bem, o que torna o Evangelho segundo João tão especial? A ler o Evangelho segundo João, você perceberá que ele não é apenas um texto religioso, mas um chamado para um relacionamento mais profundo com Deus. João escreve de maneira especial como alguém que testemunhou o amor e a graça de Jesus em primeira mão pode refletir, estando realmente conhecendo e se tornando uma pessoa mais íntima de Deus. Estamos vivendo a vida abundante que Ele nos prometeu? Será que nós hoje podemos dizer: eu vivo a vida que Jesus nos ensinou nos evangelhos? Ou será que eu não conheço o evangelho? Eu falo daquilo que as pessoas me contam. Eu não procuro conhecer, ler, meditar para que eu possa aprender o evangelho. Muito bem. Principais aspectos da apresentação de Jesus em João. Primeiro, a divindade
é pré-existência e pré-existência de Jesus. João estabelece desde o início que Jesus é o Verbo que estava com Deus. Desde o princípio ele era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Está lá no primeiro capítulo. Isso está tudo no primeiro capítulo. Fora que todos os textos que nós lemos dá ênfase a vários ação a respeito de Jesus. Primeiro, João aponta ele como filho de Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos agora como unigênito do Pai, filho unigênito. A ênfase no relacionamento entre o Pai e o Filho é central, destacando a intimidade divina e o amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Porque o próprio João fala que ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba sobre Jesus. E fala ainda diz assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Também João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Jesus é identificado como o sacrifício supremo que tira o pecado do homem. O sangue de Jesus Cristo está lá no 1 João 1,7. Se andarmos à luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. E João usa essa frase 2 vezes. Primeiro ele diz: Jesus é o Cordeiro de ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Então, João enfatiza para que a gente conheça que Jesus é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que nos substituiu na hora do sacrifício. As declarações eu sou, o Evangelho é conhecido pelas declarações de Jesus como eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, e antes que Abraão existisse, eu sou, que reforçam a sua identidade divina. Jesus usa a mesma pronúncia que o Pai usou falando com Moisés. Quando Moisés pergunta como ele ia falar, quem era que mandou ele lá para fazer Israel sair do Egito, ele diz assim: o eu sou. Aí depois ele diz: eu sou o que sou. Então Jesus diz: eu sou o Cordeiro, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou a mesma expressão que Deus usou para falar com Abraão. Outra coisa que João apresenta é que, através de Jesus, nós podemos ter vida eterna. Um dos propósitos do Evangelho é que as pessoas creiam em Jesus e, por meio dessa fé, tenham a vida eterna. Lembre que o Evangelho de João ele é escrito para a igreja. E ele é escrito num período muito difícil de perseguição, de problemas sérios. E olha que quando João descreve o Evangelho, ele descreve um Cristo vivo, glorioso, especial, de grandes milagres. Como nós dissemos ontem, o Evangelho de João é 92%, não tem nos outros evangelhos que tem nele. E é o Evangelho de João que testifica que Jesus fez coisas e falou coisas que, se fosse escrita, não teria livro no mundo para conter. Só nos 3 anos que Jesus, já pensou, 3 anos, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, com raras exceções noturnas, Jesus estava em algum lugar ministrando o seu evangelho, pregando, curando, né, salvando pessoas do seu sofrimento, da sua dor, né? Jesus é maravilhoso. Sinais e milagres. Os milagres são apresentados como sinais que demonstram a divindade de Jesus e sua autoridade como Filho de Deus. Ele ainda diz assim: para que saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, toma teu leito
e vai para a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós podemos dizer que os sinais que demonstram a divindade de Jesus e sua identidade, a sua autoridade como Filho de Deus, como os mais conhecidos sendo a cura do filho do oficial, a multiplicação dos pães, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Nós podemos perceber o grande poder de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus se descreve como o único caminho para o Pai. Então não tem outro meio. Não adianta você andar levando outra pessoa no pescoço, outra pessoa no coração. Não adianta. Jesus é o único caminho. Tudo se afunila dele. Tudo é por ele. Tudo é por causa dele. É Bíblia, é a palavra de Deus, né? Conheça Jesus como ele é. João nos convida a olhar para Jesus não apenas como um homem, mas como Deus encarnado. Isto muda tudo, completamente a forma como vemos a nossa vida e vemos a vida. Porque a própria expressão de Jesus nos aponta que temos esperança. Porque Jesus aponta para que ele foi preparar lugar para a gente, que ele voltará novamente. Jesus não ficou na sepultura, Jesus está vivo. O relacionamento de Jesus com o Pai. O Evangelho dedica várias passagens extensas para explicar a relação íntima entre a obra de Jesus e a unidade com o Pai. Jesus, como Deus encarnado, diz assim João. João demonstra que Jesus é o próprio Deus encarnado que habitou entre os homens. Ele é o Filho de Deus, totalmente unido ao Pai, mas também distinto dele. Vê quando Jesus está nas águas com João, o Pai fala lá de cima e o Espírito Santo desce sobre Jesus. Ali está a Trindade divina. E o próprio Senhor Jesus disse: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós precisamos deste conhecimento para ficarmos mais íntimos com Ele. O propósito do Evangelho, ao contrário dos outros evangelhos, que podem focar mais a biografia de Jesus, João se concentra em revelar a identidade e o significado de Jesus. Jesus, a própria palavra Jesus quer dizer Salvador, né? Então, o objetivo também é que as pessoas compreendam a divindade de Cristo e assim creiam nele e tenham a vida eterna. A carta de João fala sobre isso. Que nós só temos a vida eterna porque ele nos trouxe a vida eterna. Outras características do Evangelho do Mestre Divino. Jesus ensina o que aprendeu do Pai e revela as coisas celestiais. O próprio Senhor Jesus, fazendo uma oração, disse: Pai, eu te agradeço, porque tu escondeste isso dos ricos e poderosos e revelaste aos pequeninos. Então tem coisas que ele ouve do Pai e transmitia para a multidão que mestre nenhum na terra tinha capacidade de transmitir. Porque todos os mestres existentes, eles falavam de coisas que eles imaginavam ou que eles talvez tirassem de algum tipo de análise sobre a vida. O próprio rei Salomão, que fala sobre Eclesiastes, que fala sobre Provérbios, ele fala coisas tremendamente lindas, mas ele não fala como Jesus. Jesus fala com autoridade e Jesus falava daquilo que ele ouvia da própria boca do Pai, falando com ele. Outra coisa, Jesus, o Messias e Filho do Homem. O Evangelho apresenta Jesus como Filho do Homem que era levantado pelo Pai na terra e que seria levantado no final na cruz e que traria a salvação para todos nós. Tudo isso Jesus fez. Jesus é o Emanuel conosco, é o Deus presente.
É o próprio Criador visitando a sua humanidade, o homem caído, e padecendo na própria pele a fúria, o poder do pecado e da iniquidade, e a grande capacidade que o pecado tem de destruir o homem, de trazer ao homem uma vida totalmente desagradável, porque o pecado nos destrói, nos corrói, o pecado nos inclina, o pecado nos escraviza, o pecado nos domina como uma dose de uma droga muito forte, que toma conta dos nossos corpos e fazem com que a gente se submeta a fazer coisas desgastantes, ofensivas, violentas, odiosas, malignas. Só Deus para nos livrar. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer: pobre e miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando penso fazer alguma coisa que eu quero fazer, faço aquilo que eu não quero fazer. Então, a gente muitas das vezes acaba se acidentando espiritualmente quando nós, sem perceber ou não dando muita atenção, estamos fazendo coisa. Às vezes uma pessoa fala para a gente está tão quieto, de repente a pessoa fala, desperta em nós uma defesa, e nessa defesa muitas das vezes vem uma acusação, uma ofensa, quando aquela pessoa talvez não esteja nem com aquele propósito de nos magoar, mas a gente acaba se magoando e se ofendendo. Outra questão que a gente vê aqui é a videira verdadeira. Por que Jesus fala da videira verdadeira? Jesus se identifica como a videira verdadeira e os seus discípulos como ramos, que devem permanecer nele para dar frutos espirituais. Primeiro, a videira é uma das árvores de destaque e de produção agrícola de Israel. Né? A videira, ela também produz a vide, que produz o vinho, que trazia alegria ao coração daqueles que tomavam, além daqui que na época em Israel o vinho era como para nós paraenses o açaí. Hoje o açaí para nós ele já se torna muito caro, mas houve um tempo que o açaí era a salvação do pobre no Pará, porque a gente poderia não ter um ovo para comer, mas se tivesse um litro de açaí, dava para muita gente comer e estar satisfeito, né? Assim, a uva, em Israel, o suco da uva, dado para as crianças tomarem com pão, né? Pão não era levedado na época, né? Mas eles comiam com pão. Quando eles faziam bolo também, o suco da uva. Depois veio o vinho, que já é o suco já fermentado, que melhora em alguns aspectos e motiva de alguns aspectos o bem-estar do homem, além de que ajuda na questão das doenças estomacais. Está provado que o vinho é medicinal e ajuda muito, principalmente contra o câncer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus é a videira. E uma videira, ela dá muita vide, muita fruta. E Jesus quer justamente isso em nós, muito fruto do Espírito, muita força, muita graça, muita vontade, muita disposição, muito ânimo, muita alegria, muita paz, muita comunhão, muita perfeição, enfim, tudo de muito. Ele quer que nós venhamos a desenvolver bom caráter, boas atitudes, bons propósitos, bons temperamentos, boa personalidade. E tudo isso regado ao melhor sabor, assim como a vide produz sabor, ela tem o adocicado, assim a vida voltada para Jesus e com Jesus, ela tem o seu sabor. Nós temos a alegria mesmo na tristeza.
Às vezes as pessoas dizem, mas por que vocês estão tristes? Mas cantam, louvam, porque a tristeza não pode nos destruir. E a tristeza nem sempre nós a temos por causa dos problemas. Às vezes nós temos tristeza por causa da nossa falta, da nossa falha, da nossa falta de iniciativa, de disposição. A gente se entristece e se decepciona consigo mesmo. Mas quando temos o poder de Deus, o Filho de Deus, a graça de Deus na nossa vida, a coisa muda. Outra questão para a gente encerrar é o Espírito Santo. João é o evangelho que mais detalha o papel do poderoso Espírito Santo na vida da pessoa. E vê que é para todos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para uma religião. O Espírito Santo não é posse de ninguém. O Espírito Santo não é dado, ninguém pode comprar. O Espírito Santo, ele mesmo tem o poder de decisão dele aceitar o seu clamor, dele lhe ouvir. A Bíblia diz que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos mais o que orar e como falar com o Pai. Então o Espírito Santo pode decidir estar conosco, habitar em nós, nos revelar, nos dar sonhos, nos despertar. O Espírito Santo pode falar aos nossos ouvidos audivelmente. O Espírito Santo, ele pode nos conduzir à consolação, porque ele é o Espírito Consolador, né? O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele não coaduna com a mentira, com a falsa narrativa, ele não coaduna com a violência, ele não coaduna com a praga, ele não coaduna com a maldição. O Espírito Santo é um Espírito alegre, é um Espírito de bênção, é um Espírito de grandiosidade, né? Então, é uma mensagem, João capítulo 14, verso 16 e 17, é uma mensagem de conforto e garantia de que nunca estamos sozinhos. Jesus disse, eu vos mandarei outro Consolador, para que esteja com vocês. Confie no Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo está garantida até hoje, porque tanto no passado como nos últimos dias o Espírito Santo descerá, como diz o profeta Joel, e se cumpre parte do início lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos falar sobre isso. Então confie no Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo nos lembra que Deus está conosco todos os momentos, guiando-nos e nos fortalecendo. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus maravilhoso e eterno, tremendo, glorioso, é grande e justo. O Senhor que fala, o Senhor que é presente, o Senhor que vê, o Senhor que ouve, o Senhor que faz, o Senhor que opera, o Senhor que desvenda as coisas, o Senhor que nos revela, o Senhor que promove em nós o bem-estar, o Senhor que promove em nós a alegria, o Senhor que promove em nós, Senhor, a esperança, nos mantém esperançosos mesmo diante de muitas decepções, de muita falha dos outros envolvendo a nossa vida, de muitas tristeza quando vemos um filho caído, um parente nosso derrotado, alguém morrendo porque não soube fazer a sua melhor escolha, alguém se tornando marginal, nos leva à tristeza, Senhor, e nos faz perceber o quanto é importante que a gente te conheça, te ame e se encha do teu amor, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, o teu Filho, o teu amado Filho, em quem o Senhor teve prazer e tem até hoje, nos escuta. Escuta a nossa pequena oração, mas contempla a nossa grandiosa necessidade de te conhecer, de ter intimidade contigo como Deus maravilhoso que és, Deus das revelações,
Deus que fala profundamente e que nos tira da cegueira, que nos tira das trevas do conhecimento e nos eleva à estrutura da fé. Então nós queremos te agradecer, ó Deus maravilhoso, pela grandiosidade do teu reino, pela esperança advinda para nós através da presença real do teu Espírito Santo na terra, nos ajudando, fortalecendo, alegrando, avivando, motivando e fazendo de nós um instrumento seu. Como servos, queremos ser servos úteis e não inúteis, Senhor. Não queremos ser servos, Senhor, só quando achamos que devemos conquistar alguma coisa do Senhor. Não queremos ser servos, Senhor, ao ponto de falarmos coisas que te desagradam, que ofendem a tua santidade. Nós não queremos ser servos, Senhor, mentirosos, caluniadores, ofensivos e até mesmo, Senhor, cheios de iniquidade. Nós queremos ser servos obedientes, responsáveis, coerentes, justos, fiéis, companheiros, cooperadores, amigos do bem, amigo das pessoas, esforçado pelas pessoas, colocado, Senhor, de forma a ajudar e compartilhar da luta cotidiana das pessoas. E não, Senhor, fracassar, mas se cairmos, se fracassarmos, se não formos suficientemente capazes, queremos te pedir força, graça, vida e paz. Queremos te pedir, Senhor, uma mente saudável, um coração, Senhor, esclarecido e não obscurecido. Queremos viver, Senhor, a compaixão, a fé e a misericórdia. Queremos, Senhor, compreender qual é, Senhor, o melhor caminho. Não que que estejamos falando do caminho para o céu, mas o melhor caminho a percorrer que não seja, Senhor, contra a tua vontade. Para que nossos sonhos, nossa confiabilidade para o mundo seja grande. As pessoas possam ver o Senhor em nós. Porque o Senhor mesmo disse, o teu Filho, que teríamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz parte da Trindade. Então, ter o Espírito Santo nos faz também ter a tua presença real e sermos instrumento teu, Senhor, para abençoar vidas, para fortalecer vidas, para ajudar pessoas, para estender as mãos, para ser ombro amigo, para ser companheiro da batalha, como eu tenho ficado, Senhor, aqui diante de Ti todas as madrugadas, não para aparecer. E não estou, Senhor, orando só esta oração, meu Pai, porque importa que a Tua palavra se cumpra. O Senhor mesmo diz lá no texto, quando o Senhor fala, até agora não orastes, mas orareis e pedireis tudo o que quiserdes ao Pai, e Ele vos fará, para que o vosso gozo seja completo. E o teu apóstolo Paulo fala enfaticamente dizendo que nós devemos buscar o Senhor com oração e súplica no Espírito Santo. É a tua palavra, Senhor. Quando eu estou aqui orando, não é porque eu sou bom, eu sou um pecador, sou carente, eu sou necessitado de Ti, eu não sou melhor que ninguém, sou pó e cinza. Não existe nada em mim que vala a pena. Se não fosse por Sua compaixão e misericórdia, eu não existia mais, Senhor. Porque veio aí a pandemia e levou a centenas, a milhares de pessoas em todo o mundo. E eu fiquei, Senhor. O Senhor teve compaixão e eu fiquei. Eu estou vivo até hoje. Não porque eu sou bom,
mas porque Tu és bom. O Senhor é compassivo. Então eu te agradeço, Senhor. Oro pelo meu Brasil, oro por esta nação que precisa Te conhecer, oro pelo meu estado do Pará, eu oro pelo meu município de Belém, mas oro por todos os estados, onde chegar esta oração, que as pessoas sejam abençoadas, tocadas, que famílias sejam restauradas, que haja cura, que haja milagre, que haja salvação na vida das pessoas, que desça a presença do Teu poderoso Espírito Santo em cada um, seja filho, filha, cunhados, cunhadas, irmãos, irmãs, seja primos, sobrinhos, seja o Senhor, o pai, a mãe, a sogra, o sogro, o neto, seja, Senhor, o avô, a avó, a viúva, o necessitado, o aflito, o carente, o desempregado, seja hospitalizado, seja o preso, Senhor. Eu quero Te pedir de todo o meu coração que o Senhor possa agir poderosamente na vida de cada pessoa, Senhor, de forma tremenda e gloriosa. Assim recebe a minha adoração e faz prevalecer Teu nome, Senhor, com todo o carinho que o Senhor tem, com todo o amor que o Senhor tem, porque João era aquele discípulo amado, e foi João que falou que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero Te agradecer por Jesus, quero Te agradecer por Sua fidelidade e honra, quero Te agradecer porque o Senhor me amou e amou todos que estão ouvindo esta oração. E o Teu amor há de santificar, de purificar, de ajudar, de fortalecer, de fazer essa pessoa vencer, essa família vencer, haver perdão nestes corações, haver paz, cura divina. É o que eu Te peço, Pai, em nome do poderoso Jesus Cristo. Eu Te peço em nome de Jesus.